E a primeira coisa que a gente vai entender aqui é as principais diferenças entre o Topograph e o Civil 3D. E quando eu falo Topograph, eu não estou falando essa única ferramenta. Eu estou falando todas as ferramentas obsoletas, como AutoCAD, DataGeosys, Posição, ferramentas que não atendem à demanda do mercado hoje. Mas como assim, Rafael, não atende a demanda? Eu ainda trabalho com essas ferramentas. Sim, mas você vai ver que depois que você conhece o Civil 3D, não tem como desver mais. E aí você vai falar, putz, cara, por que eu ainda uso essas ferramentas obsoletas? Então, para isso, a gente vai precisar entender as principais diferenças. E essas ferramentas, o que elas têm em comum? O Topograph, o DataGeosys, Posição, AutoCAD. Eles são ferramentas que fazem alguns cálculos topográficos, isso eles desenvolvem bem, fazem algumas curvas de nível ali, né? Geram algumas curvas de nível, certo? Desenho de projeto geométrico e alguns cálculos de volume, seções e notas de serviço. Bom, agora o que o Civil 3D faz? O que o Civil 3D faz? Bom, o Civil 3D, ele também faz tudo isso daqui. Cálculo topográfico, curvas de nível, projeto geométrico, projeto de terraplenagem, cálculo de volumes, notas de serviço, projeto de pavimentação, projeto de drenagem, projeto de abastecimento de água. Ele consegue vincular um projeto com o outro, projeto de esgoto, consegue extrair vários relatórios quantitativos, tabelas e aplica o conceito, né? Eu vou até colocar aqui o conceito barra metodologia. Por quê? Porque essa metodologia BIM, ela é hoje obrigatória no Brasil. Modelagem da informação da construção. Rafael, a metodologia BIM é um software, é um programa, é uma pessoa? Não. Ela é uma forma de você desenvolver projetos, ou seja, é uma forma de você projetar. Nada mais que isso. Isso é a metodologia BIM, certo? Isso é a metodologia BIM. Então você percebe aqui, já de cara, grandes diferenças. Né? Aqui eu tenho ferramentas limitadas e aqui eu tenho o Civil 3D, que é uma ferramenta por completo. Inclusive eu já estou até com ele aberto aqui na tela, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar exemplos de projetos, né? Eu sempre gosto de mostrar, trazer exemplos verdadeiros de projetos reais que a gente faz no dia a dia, né? Projetos nossos aqui que a gente faz. Eu gosto sempre de mostrar exemplos para poder exemplificar, para poder clarear a mente de vocês. Eu já estou até abrindo aqui um exemplo que a gente não consegue fazer em nenhuma dessas outras ferramentas, que é, por exemplo, projeto de esgoto. Projeto de esgoto, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, é um dos projetos mais comuns que a gente tem aí de infraestrutura, né? Projetos muito comuns, quando, por exemplo, tem um bairro que precisa fazer a rede de esgoto, todo loteamento, por exemplo, ele vai precisar da rede de esgoto. É obrigatório ter a rede de esgoto em todo loteamento. Então tem demanda, ou seja, a demanda ela existe. Só que quando você fica preso numa ferramenta obsoleta, você não consegue absorver essa demanda. Sabe quando você chega na feira e aí você vai lá e compra um pé de alface? Então imagina, você tá lá na feira, eu tô dando esse exemplo da feira porque eu sou filho de feirante, né? Meu pai é feirante, eu também trabalhei na feira muitos anos, quando eu era moleque ainda, morava na roça, né? Então a gente plantava, colhia e vendia na cidade. Então trouxe esse exemplo que veio na mente. Quando um cliente chegava na minha barraca, quando eu tava lá vendendo, meu pai, meu irmão, né? O cliente, ele chegava, ele tava comprando um pé de alface. Ele comprava aquele pé de alface, eu não deixava ele ir embora antes de oferecer, não vamos levar uma couvinha hoje não, uma cebolinha, né? Um cheiro verde, uma salsinha, um gilozinho para comer frito, cozido com angu, levar um fubazinho de milho novo, a gente tinha um fubá também, vai levar um mel, queijo, coisas da roça, né? Que a gente sempre vendia lá, que eu tô lembrando agora, inhame, mandioca, né? Tudo isso a gente vendia lá na feira, plantava e vendia. E o que acontece nessa situação? O que é essa situação da feira, lá do interior de Minas Gerais, lá da roça, onde eu estava vendendo verdura de madrugada, o que ela tem a ver com a situação de projetos? O que ela tem a ver com você hoje no mercado? Significa que quando o cliente vem na minha banca comprar um pé de alface, se eu ofereço para esse cliente mais um produto, vamos supor que o pé de alface custa R$1 hoje, eu nem sei quanto que custa um pé de alface. E a couve custa R$1. Eu poderia vender para ele R$1 só. Mas se eu tenho a couve e ele compra a couve também, eu passo ao quê? A dobrar o meu ticket médio. Falando bonito, a dobrar o ticket médio. Eu já aplicava isso lá na roça e não sabia o nome, né? O que eu estou fazendo? Eu estou vendendo o dobro de valor para o mesmo cliente.
Agora, se eu só tenho alface e não tenho a couve, o cliente vai embora, eu não tenho o que oferecer para ele. É por isso que você chega numa barraca de feira e tem que um monte de opção, porque você tem como oferecer mais produtos para ele. Então você quer ganhar mais dinheiro? Você quer faturar mais? Quer ser mais reconhecido? Quer ter um volume de clientes maior? Quer trabalhar com mais tranquilidade? Ter mais lucro nos seus projetos? Você precisa oferecer mais de um produto para o cliente, entendeu? Então, por exemplo, se eu tô preso no Topograph, no Data GeoSys, nessas ferramentas antigas, eu não consigo oferecer um projeto como esse daqui, por exemplo, de esgoto, e aí eu perco a oportunidade de cobrar 20, 30 mil reais, que é o preço de um projeto desse, entre 20 a 30 mil ou mais, dependendo da complexidade, dependendo do trabalho que vai dar para fazer, dependendo do tamanho. Então eu perco a oportunidade e muitos profissionais não enxergam que estão simplesmente perdendo dinheiro. O dinheiro está aí na mesa. Aí o cliente vai comprar com você talvez alguma topografia, algo mais básico, e vai contratar um outro profissional e vai pagar mais caro. Por quê? Talvez por falta de conhecimento técnico, não é verdade? Porque você pensa assim, putz, agora faz sentido, mas eu não tenho esse conhecimento para poder vender esse projeto para o meu cliente. Tudo bem, agora você sabe que pode, porque absolutamente qualquer profissional pode vender esses projetos de infraestrutura, absolutamente qualquer profissional. E aí basta você ter o conhecimento. O conhecimento eu vou te entregar na Jornada Civil 3D, a metodologia comprovada e validada para você dominar essa ferramenta, aprender a projetar do zero, conquistar os seus próprios clientes, né, vender os seus projetos por conta própria e crescer na carreira. Então pegou a analogia, você nunca mais vai chegar numa feira e vai olhar da mesma maneira, você que está assistindo essa aula. Você sempre vai olhar que tem um mix de produtos. Por quê? Porque eu dobro o meu valor. Ao invés de eu fazer 5 mil com o cliente, eu vou fazer 15, 20. Ao invés de eu vender só o alface, eu vou vender a couve, a cebolinha e a salsinha. Eu estou usando esse exemplo tosco, mas é porque ele faz parte do seu dia a dia. É um exemplo que todo mundo conhece. E é assim que funciona com projetos. Então, a grande diferença é que aqui nessas ferramentas você fica limitado. E aqui no Civil 3D você não fica limitado.